aqui com vocês mais uma vez. Estamos aqui para meditarmos, ou seja, em torno de um propósito muito específico, que é estudar a palavra de Deus. E eu creio que está aqui realmente aqueles o Senhor quis trazê-los, né? E eu sei que os irmãos não irão arrepender, porque o mesmo Deus que ministrou forte no meu coração, desde domingo em que o pastor Ismael me fez esse convite, é o mesmo Deus que estará ministrando no coração de vocês também. Oséias capítulo 6, verso 3, apenas a parte A do versículo 3. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Vai ser assim um assunto bem tranquilo, com calma. Não estamos com pressa. Eu acho que eu vou ter pelo menos aí uns 50 minutos, 55. Vou tentar fazer o máximo para ficar dentro desse prazo, tá? Mas vamos devagar, para que facilite o entendimento de todos nós. Oséias capítulo 6, verso 3. Nós sabemos que Oséias foi um profeta direcionado por Deus para tratar com a nação de Israel, um profeta que sofreu tremendamente pela nação, e nos últimos capítulos finais do livro dele, ele já predizendo uma certa situação um tanto meio complicada para a nação de Israel, ele trouxe ainda assim sendo uma palavra de conforto, de orientação, de reflexão, de alerta para a nação de Israel. E é o nosso afinco nesta noite. Nós queremos meditar com os irmãos com a palavra embora de advertência, mas de alerta, de gozo, de alegria, de meditação para vocês como igreja, para nós como igreja. É Oséias capítulo 6, verso 3, parte A. Vamos todos ler, porque é bem pequenininho, dá para ler em uma só voz. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Louvei a Deus pela leitura que o pastor Voltaire fez aqui hoje, direcionado por Deus, São João capítulo 15, quando lá confirmou essa palavra, mais uma vez, que Jesus disse o seguinte: vós já sois limpos pela palavra. Então a palavra é que liberta, a palavra que limpa, a palavra que traz ânimo, é a palavra do Senhor que nos traz direções. Porque, irmãos, a nossa vida cristã, ela é totalmente cheia de desafios. E muitos são as adversidades que nós passamos. Mas eu louvo a Deus porque em todas elas, nós passamos com o Senhor juntamente conosco. Ele não nos deixa só. E pelo fato de nós dependermos, ou termos que dependermos totalmente dEle, nós precisamos conhecer Ele melhor. Foi por isso que o profeta Oséias registrou isso: conheçamos e prossigamos. Significa que todo tanto que a gente conhecer Deus, conhecer o Senhor ainda é pouco. E eu desconheço uma maneira tão mais correta de conhecer Deus, de saber sobre Deus, do que através das Escrituras Sagradas, do que a palavra que Jesus falou que nos limpa, que nós somos libertos. E nós observamos, irmãos, que certa feita, Martinho Lutero, nos seus desafios pela causa da reforma, do próprio evangelho em si, nós observamos que Martinho Lutero, a única conclusão, ou a principal conclusão que ele chegou, depois de tanto conhecimento, foi que a fé, ela é de suma importância. E ele registrou o seguinte: nós somos salvos pela fé somente. Nós somos salvos pela fé somente. Mas a fé que salva nunca está só. Existe muito tipo de fé, fé em todo tipo de, talvez, de coisas, em coisas diversificadas e variadas. Mas a única fé que salva é a fé em Cristo. Já vem um requisito junto a ela.
Nós somos salvos tão somente pela fé, mas a fé nunca vem só. Primeiro, ela tem que ser em Cristo para a nossa salvação. Outro ponto importante, um requisito que a fé arrasta com ela, o conhecimento de Deus. Porque diz que a fé vem pelo ouvir. Como ouviremos se ninguém falar? Como conheceremos melhor Deus se alguém não nos dizer algo a respeito de Deus? Mas uma coisa que a fé arrasta com ela, além dela ser em Cristo, além de termos de buscar conhecimento, a fé arrasta-se com ela também a questão da comunhão. Muitos fatores poderíamos enumerar aqui, mas uma coisa também muito forte que a fé traz com ela é a obediência. Não existe como nossa fé se tornar consolidada sem sermos obedientes a Deus. Uma fé que não produz ou que não redunda em obediência é uma fé vazia, anulada. Podemos até crer, mas se não obedecermos não resolve muito, não resolve nada. Então nós observamos que Martim Lutero ele foi muito sábio nesses requisitos, ou seja, nessa colocação, quando ele disse que nós somos salvos pela fé somente. Mas a fé que salva nunca está só. Portanto, precisamos o quê? De conhecer mais a Deus. E hoje a nossa palavra vai girar em torno disso aí. Mais revelação de Deus para conhecermos melhor a Ele. Mais revelação de Deus, mais relacionamento com Deus, mais profundidade com Deus, mais vitórias em Deus também. É interessante nós observarmos. Irmãos, eu pude observar aqui, fazendo alguns apanhados. Deus me deu graça para que nós pudéssemos chegar até aqui. Como nós falamos que nós precisamos de conhecer mais a Deus, o próprio profeta disse que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Eu pude observar uma coisa, Deus é tão maravilhoso, tão fiel, que Ele quis e quer em todo o tempo da história da humanidade se revelar ao ser humano. Deus criou o ser humano, vamos ver o começo, colocou no Éden e não deixou eles isolados. Deus quis se revelar a eles. Isso é uma questão pessoal de Deus. Deus, Ele tem prazer em se deixar ser revelado a nós. Ele quer muito mais do que nós queremos, que nós conheçamos a Ele. Tem gente que não tem muita vontade de conhecer Deus e nada sobre Deus. Mas Ele quer que nós conheçamos a Ele. É interessante nós observarmos que lá no Éden, desde os primórdios, quando Ele colocou aquele casal naquele jardim, a vontade de Deus era tão forte de se revelar a eles, e se revelou, que Deus passou a relacionar-se com eles. A palavra diz que todos os dias, na viração do dia, Deus se revelava a eles. Isso gerou o quê? Um relacionamento entre eles e Deus. Começando por aí, observamos no segmento da história, no decorrer do tempo, mesmo havendo aquele casal pecado, Deus não os deixou isoladamente, e nem os sucessores, aquelas outras gerações que nasceram após aquela queda, Deus não parou no tempo de se revelar a eles também. No decorrer do tempo Ele continuou se revelando de uma forma mais distante, mas ainda assim revelando. Nós observamos que devido ao pecado, aquele casal sentiu falta, mas Deus não mudou em nada com eles. Foi que a pastora Simone, através daquele culto abençoado que nós tivemos domingo, naquela ministração maravilhosa, a pastora Simone falou que ainda que nós saiamos do lugar, ainda que não sejamos fiéis, Deus continua sendo fiel conosco. Aquele casal afastou, distanciou-se, por motivos, que nós bem sabemos, mas Deus continuou na mesma posição. E ainda assim, continuou nas outras gerações, se revelando aquelas gerações posteriores. Como? Não era mais na viração do dia, não era num pé de conversa como no Éden, mas começou ou continuou a se revelar através da natureza. Lá no Salmo 19 diz que os céus revelam a grandeza de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus continuou se revelando. Por mais que muitos não observavam Deus no firmamento, na glória esplêndida de todos
os seres existentes, os animais, a criação, em tudo, mas mesmo assim, Deus continuava se revelando. Na continuação, observamos que, quando chegou na época de Noé, Deus continuou se revelando. E a revelação foi tão forte, que Noé agarrou aquela oportunidade, quando Deus se revelou a ele, e gerou um laço de intimidade. Aliançados, né? Ele fez uma aliança com Deus. Noé, ele acabou achando graça aos olhos de Deus. Ele foi achado como que uma pessoa digna em meio a toda aquela geração, para que Deus pudesse contar com ele. Uma pessoa sujeita às mesmas fraquezas que nós. Eu imagino a mulher de Noé. Gente, não foi fácil para as mulheres que estão aqui. Imaginou a cena? As vizinhas daquela mulher. Quando a ordem veio, a proposta foi a da arca. Naquela revelação de Deus a ele, buscando mais relacionamento, Deus propôs que ele construísse a arca. Imagina, então Deus, firme naquele projeto, não abrindo mão daquilo. Noé sabia da sinceridade da proposta de Deus, que Deus leva em conta, leva a sério, ele é imutável. O domínio que Noé tinha da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, com certeza, também fez a diferença. Deus encantava com aquilo. E aí, mas Isabel, as vizinhas daquela mulher de Noé, que a gente não sabe o nome até hoje, quando viu aquele aranzel de coisa começar a ser feito no quintal da casa dela, e as vizinhas, por certo, questionando, o que é isso aí? Qual seria a resposta? Ela não confiasse no marido que ela tinha, como sendo um homem de Deus, ela ia ficar meio cocheando entre dois pensamentos. Falo ou não falo? Conta a verdade ou não conto? Será qual foi a atitude dela? Só sei que ela também se salvou. A atitude não deve ter sido ruim, né? Mas Deus continuou se revelando, e através de Noé, a proposta da arca foi feita, Noé obedeceu, e Deus foi honrado, foi glorificado, e o relacionamento de Noé foi consolidado pela obediência à revelação que Deus deu a ele. Observamos, vamos passo a passo. Observamos na continuação, depois de Noé veio o período patriarcal, e ele se revelou a Abraão. Deus, quando não tem ninguém, ele pega qualquer um. Abraão era um homem politeísta, criado numa idolatria tremenda, mas ele queria, e daí, até porque a gente acha que ele precisa da gente, ele não precisa da gente, ele resolveu contar conosco, não é não? Mas Abraão foi um desses privilegiados, como eu e você, de ser escolhido. E Deus escolheu Abraão, se revelou a ele, chamou, conversou com ele, deu uma ordem, e Abraão foi criando laços de relacionamentos, e Abraão começou a andar com Deus, ao ponto de obedecer, e sair daquela terra que Deus mandou com que ele saísse, para formar uma nação escolhida para Deus. Mas Deus não desprezou os outros povos. Deus ainda assim continuou a se revelar a outros povos, através da natureza, através da vida, através da beleza de tudo que Deus criou. Mas a nação escolhida, agora criada a partir do princípio de Abraão, uma nação escolhida que foi a nação de Israel, Deus quis criar laços de relacionamentos com aquela nação também. Observamos então, depois do período, nesse período patriarcal, houve a proposta da terra prometida. Irmãos, vocês já pensaram que em toda a revelação de Deus, em todo tempo, em todo momento que ele se deixou conhecer, em todo momento que alguém quis relacionar-se com ele, ele fez uma proposta maravilhosa. A proposta para Noé foi a arca. A proposta, ainda que difícil, a proposta para Abraão foi a terra prometida. Deus não nos deixa sem um alvo. Nós, como igreja, quem sabe a proposta para nós? É a vinda do Senhor. É morar com o Senhor eternamente. Se avançarmos na linha do tempo aí, a proposta para nós, ela é gloriosa. Nós não estamos viajando como cristãos, como peregrinos, sem um destino, sem um rumo, sem um alvo, sem um objetivo. Tem uma proposta para nós, vamos chegar lá. Observamos aqui que depois que a nação de Israel foi criada,
foram levados para o cativeiro no Egito. Aí Deus se revela de novo, mesmo lá no cativeiro. Agora Deus usa quem? Moisés. Deus se revela a Moisés, chama ele num pé de conversa, procurou relacionar-se com Moisés. Moisés quase que não entendendo a princípio, mas depois aderiu à vontade do Senhor e gerou laços. E nós observamos que Moisés, a proposta era para ele e a sua geração o quê? A libertação do cativeiro. E Moisés foi lutar para aquela proposta acontecer, aquele alvo acontecer. Ainda que Moisés não foi aquele que acabou chegando na reta final, adentrando a terra prometida com aquele povo, mas ele teve o privilégio de ver aquela terra. Mas Moisés foi muito sábio no seu relacionamento com Deus. Ele aprendeu o suficiente, aprendeu bastante. Por quê? Preparou um líder. Preparou um líder, que foi Josué. Nós observamos no segmento aí, Moisés morre na sua velhice, Josué assume o comando, prossegue, conduzindo o povo de volta do cativeiro, ou seja, para rumo à terra prometida. A proposta era esta, e acabou que Josué também construiu, através da revelação que ele teve de Deus, ele construiu um relacionamento tão íntimo com Deus, que quando ele chamou aquele povo, depois da morte de Moisés, para um pé de conversa, então, para adentrar a terra, guerrear contra os inimigos, porque a terra não era desabitada, a terra era povoada, teria que destronar os inimigos. Então Josué, então, na sua sabedoria, demonstrando um relacionamento bom com Deus, chamou aquele povo, falou: olha, vocês decidem o que vocês querem. Mas também de quem que ele aprendeu, né? Vocês decidem o que vocês querem. Se quiserem, bem, se não, vocês decidem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir de hoje, novo projeto, nova vida, uma proposta está pela frente e não abrimos mão dela. Deus traçou um projeto para a nossa nação. E aquele povo, até então, continuou sendo conduzido por Josué. Em continuação, depois de Josué, daí a um tempo, inicia-se o período dos juízes. O povo foi aumentando. Havia causas justas, sérias, que precisavam de serem cuidadas, observadas. Deus começou a levantar os juízes sobre a nação de Israel. Observamos que o último juiz, quem lembra o nome dele? Samuel. Samuel foi juiz, foi profeta, um homem que gerou um grande avivamento na sua época. Apesar da incredulidade daquele povo, a maioria tomou uma posição junto com Samuel para um avivamento naquela geração. Observamos que na época dos juízes, Deus se revelou, continuando a revelação de Deus, tentando gerar relacionamentos. Samuel, como foi o último juiz, ele foi o único, entre todos os juízes, que teve a condição, devido ao relacionamento que ele tinha com Deus, de profetizar para a nação inteira. Juiz por juiz, foram vários os juízes, mas juiz que fez a diferença, como homem de Deus, foi Samuel. Foi dado a ele esse privilégio, de profetizar e abençoar a nação inteira. Por quê? Porque Deus se revelou a ele. Os requisitos que eu falei no princípio, ele procurou tê-los e obedeceu, creu e prosseguiu fazendo a vontade de Deus. Irmãos, só que nós observamos que a nação de Israel ela é uma nação até hoje um tanto dura de coração. Só eles não. Nós como igreja também somos considerados o Israel de Deus também. Isso é coisa do ser humano, né? E Deus tem sido maravilhoso, paciente, longânimo para conosco, para com a nação de Israel. Mesmo aquele povo passando por um processo de avivamento através de Samuel como líder,
como juiz, como profeta, nós observamos que chegou em um determinado momento que aquela nação de Israel chamou Josué, ou seja, Samuel, então para um pé de conversa e disse: olha, você já está velho, você vai morrer, e seus filhos, não vejo motivo para que eles continuem liderando sobre nós. É duro isso aí, irmãos. Olha aqui, queixando-se do fato de que os filhos deste, ou seja, de Samuel, não tinham condições de futuramente conduzir Israel, no lugar dos filhos de Samuel, os israelitas exigiram um rei. Aí eu fui pesquisar direitinho. Será? Se Samuel era um servo de Deus tão valoroso como foi, por que os filhos não poderiam substituí-los ou dar seguimento ao ministério? Eu fui observar isso aí. Foi como se aquele povo estivesse dizendo para Samuel: Samuel, chega, não queremos mais Deus reinando sobre nós. Porque Samuel e os juízes e outros mais estavam fazendo debaixo da direção de Deus. Um povo já insubordinado novamente, duro de coração. Foi como se chegasse para Samuel e falasse: ó, filho seu não, nós queremos agora um rei e pronto. Mas eu fui observar, por que não os filhos de Samuel? Interessante, né? Na continuação aqui está. É verdade que os filhos de Samuel não possuíam as excelentes qualidades espirituais do seu pai, mas vale ressaltar também que é verdade que não era a falta de devoção deles que preocupava o povo. O povo não estava nem aí. Não queria os filhos de Samuel, não é porque eles não eram devotos a Deus, ou seja, como o pai. Não era nada disso, eu fui descobrir isso. Os israelitas só usaram essa desculpa porque queriam se tornar iguais às demais nações da terra, copiando moda. Que nada, chega disso, a mesma coisa, né? Por quê? As outras nações têm reis e nós não temos. É um sacerdote, é um profeta, é um juiz que governa e Deus controlando tudo. Não, nós queremos um homem governando sobre nós. Nós queremos um rei como as demais nações vizinhas. E eu fui observar aqui, irmãos, com efeito eles estavam rejeitando sua missão de povo eleito e separado para o ministério de Deus. Por quê? Missão de povo eleito. Missão de povo eleito por quê? Porque um povo eleito em que Deus é que governava. As outras nações não eram governadas por Deus, mas a nação de Israel era. Eles estavam abrindo mão disso, de ser uma nação eleita, uma nação santa e governada por Deus, porque queriam ser iguais os demais. Aqui eu vejo um princípio muito importante nisso, no fato do povo disfarçar a rejeição do plano de Deus, mediante uma acusação contra o profeta Samuel e sua família. Disfarçadamente, aparentemente, ficou deixando claro, entre aspas, que eles não queriam mais Samuel e nem seus filhos, porque, não está muito bom, ou não vai ser igual ao pai, não era nada disso, já está explicado. Queriam ser iguais a outras nações. Irmãos, o obreiro cristão, prevalecendo essa ideia nos dias de hoje, olha aqui, para os que fazem a obra do Senhor, juntamente com suas famílias, nós que fazemos junto com a nossa família, pastor, isso é uma palavra de consolo para nós. Imagino Samuel, quanto ele não ficou ressentido com aquela situação. Quanto ressentimento, muitas vezes, nós não passamos por ele, devido às rejeições que nós enfrentamos. Muitas vezes permitidas por Deus, para nos tratar ou ensinar a gente melhor, ou para servir de exemplo para outros, que quando Deus permite, Ele também nos faz triunfar, não é isso? Ele nos faz triunfar, a gente não entra só. Mas aqui está. De exemplo eu pego isso. O obreiro cristão deve lembrar-se desse tipo de ataque também em relação a Samuel e contra si também. Quando criticado o obreiro ou líder que faz a obra do Senhor, quando ele é criticado ou a sua família é criticada ou rejeitada, vale relembrar isso aqui. Deve lembrar-se dos conselhos de Deus a Samuel em semelhante ocasião. Lá no capítulo 8, verso 7 de Samuel, 1 Samuel 8 e 7, está o conselho de Deus para Samuel. Samuel ficou triste, abatido,
fui rejeitado, meus filhos estão sendo rejeitados, mas enquanto ele estava naquela crise emocional, preocupativa, olha o que Deus falou para ele no capítulo 8, verso 15 do primeiro livro. Não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Samuel, por certo, acalentou o coração, pronto. Veio a resposta de Deus para ele. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. Samuel, fica triste não. Não rejeitaram, não foi você. Não foi seus filhos. Eles rejeitaram, foi eu de governar sobre eles. Samuel ficou tranquilo. Envelheceu, morreu em paz, descansou com Deus, com o sentimento de dever cumprido, porque Deus não deixou Samuel no engano. Quando Deus se revela, irmãos, existe a diferença. Observamos aqui, na continuação, Deus não foi apanhado de surpresa também com aquela rejeição. Tem gente que pensa, e agora? Deus foi rejeitado, a nação de Israel não quer que Deus governe sobre ela, e agora, o que Deus vai aprontar? Deus já sabia tudo na sua onisciência. Nós observamos que ele já havia vaticinado este acontecimento em Deuteronômio capítulo 17, verso 14. Que ele seria rejeitado daí um tempo. Deus já havia registrado isso. Deuteronômio 17, 14. Os israelitas desejaram imediatamente um rei que fosse do gosto deles, como tinham todas as outras nações vizinhas. Interessante. Então, Deus indicou um rei, Deus permitiu, indicou um rei para governar Israel provisoriamente, até a escolha daquele que ele mesmo haveria de eleger fosse concretizada. Interessante. A vontade de Deus é que prevalece. Quantas vezes a gente debate, a gente demanda, né, eu quero, e a gente muitas vezes fica até sem coragem de pedir ao Senhor para que faça a vontade dEle, Ele até consente, mas as consequências não são boas. Deus permitiu aquele povo escolher um rei. Deus indicou até então também, mas só até onde Deus quis que aquilo foi funcionando. Mas chegaria um momento em que Deus interviria de novo. Observamos aqui, sob o ponto de vista humano, Saul, que foi o rei que o povo escolheu. Então, até Juízes, Deus governava. A partir de Juízes, quando Samuel foi rejeitado com a família, Deus permitiu com que eles pudessem ter um rei. Deixou-se de haver o governo teocrático, que é Deus, a palavra teocracia vem do grego, né? Deus governando, passaram-se de um governo teocrático para a monarquia. Agora era um homem governando, e esse homem foi Saul. Nós observamos que, sob o ponto de vista humano, Saul seria o candidato ideal. Porém, Deus vê além do físico, como no caso da escolha que ele fez de Davi, não foi? A palavra diz que Saul era um homem aparente, bonito, era o tal, como se fosse na linguagem de hoje, o bombado, né? Aquele malhado, aquele homem bem lindo, bonito, esse foi. Eu imagino se fosse para Samuel sozinho escolher o sucessor de Saul, com certeza ele sairia procurando homens da mesma característica de Saul, bem bonito, porque para dar um bem feio para a nação depois, ficaria meio esquisito, né? Ele seria rejeitado com a opinião dele de novo. Mas quando é Deus que age é diferente, né? Saul, embora não sendo o homem ideal, foi designado por Deus e nomeado rei em entendimento ao apelo de Israel. Saul passou a desfrutar de todos os privilégios de um rei eleito do Senhor. É tanto que ele foi ungido, mesmo Deus não querendo. Dando corda, né, deixando a nação experimentar a escolha. Aí Deus permite, então, pede para que a unção seja feita sobre Saul. Saul foi até um certo ponto, até muito inteligente, coerente, fazendo no início praticamente o que era correto, o que era certo. Só que, como no caso do próprio Israel, aqui, irmãos, isso é sério. Saul passou a rejeitar a Deus. Olha aqui,
sendo um protótipo do povo a quem ele governava. Vou explicar isso melhor. A nação de Israel era uma nação incrédula, já de novo, ímpia, insubordinada. E Saul ficou que jeito, pastor? Do jeito da nação. Se tornou protótipo da nação. Ao invés dele influenciar a nação, arrastar-se para o que era certo, foi ele que foi sendo levado. Se tornando o quê? Semelhante à nação. Um protótipo da nação. Fugiu dos parâmetros de que Deus queria que ele continuasse. E observamos aqui. Vejamos aí as consequentes palavras, né? Depois que ele passou a rejeitar a Deus, igual a nação de Israel. Lá no capítulo 12, verso 12 e 13, Samuel deixou bem claro que aquele povo tinha escolhido Saul, e no lugar de quem é que Saul estava governando? Olha o que Samuel escreve aqui. Me disseste não. Foi o que Deus revelou para Samuel. E Samuel registrou isso aqui. Me disseste não, mas reinará sobre nós um rei. Ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pediste. Samuel falou para aquele povo: olha, vocês me disseste não. Vocês pediram um rei. Então, fique com o rei. É o rei que vocês pediram? Vocês escolheram, parecido com a nossa história do Brasil, né? Vocês escolheram? Então aguente, fique com ele. Mas no segmento Deus rejeita agora Saul. Deus tolerou até um certo ponto. Os filisteus se reuniram para um ataque contra Israel. Vamos ver por que Deus agora, o limite de Deus, a medida encheu. Deus estava tolerando Saul até um certo ponto, mas agora aqui não. Agora Deus colocou um basta. Saul foi longe demais. E sabe por que ele foi longe demais? Olha o que ele fez. Quando os filisteus se reuniram ainda no reinado de Saul para atacar Israel, vingando-se de um ataque lançado contra eles por Jonatas, filho de Saul, Samuel advertiu a Saul que o esperasse antes de fazer qualquer preparativo para a peleja. Tipo assim, Saul, os filisteus estão aí sitiando a nação de Israel. Eles vieram agora para valer. Mas tem um negócio. Como sacerdote que Samuel era, velhinho, ainda respeitado, que deveria ser, ele avisou para Saul: tem um negócio, não comece a fazer nenhum preparativo para a guerra, enquanto eu não chegar aí. Mandou um recado para ele, para Saul. Mas o que aconteceu? Até o 7º dia depois desse recado, o profeta Samuel não havia chegado. Saul ficou em pânico, pensando que seu exército o abandonaria. Negligenciando a advertência dada por Samuel, ofereceu um sacrifício a Deus como preparo para a batalha. A função de oferecer sacrifício era do rei? Não. Era do servo de Deus. Era do sacerdote, era do servo de Deus, Samuel, mas Saul como rei só, ele não poderia oferecer sacrifício. Interessante, no momento em que Saul terminava o sacrifício, chegou o profeta Samuel, que a seguir denunciou o seu pecado. Capítulo 13, verso 10, do primeiro livro. Saul reagiu tentando justificar-se. Vendo eu, disse comigo, forçado pelas circunstâncias, oferecia holocausto. Foi a resposta de Saul para Samuel. Olha, quando eles vieram a mim, eu vendo aquela situação, eu fui forçado a oferecer holocaustos. Sendo manipulado pelo povo. Fui forçado a oferecer holocaustos. Vamos ver o que aconteceu. Saul já tinha adquirido o mau costume de se desculpar de seus pecados, em vez de confessá-los. Irmãos, eu já falei isso muitas vezes. Desculpa para Deus não adianta. O que adianta são as nossas intenções, né? Ele era acostumado já a arrumar desculpa. Sinceramente, e arrepender sinceramente, ele não fazia. O oposto da prática de Davi. Davi não. Errou, arrependia.
pronto, voltava atrás, chorava, lamentava o seu pecado e alcançava a graça. Eis a razão por que ele foi considerado segundo o coração de Deus. É porque ele arrependia. Não era só remorso, não arrumava desculpa. Observamos aqui, este ato de desobediência de Saul, oferecendo um sacrifício que não era devido, não era para ele oferecer, afetou toda a vida de Saul, custando-lhe o trono. Deus prometeu retirar o governo de Saul, entregando-o a um homem, agora segundo a vontade dele, segundo o coração dele, de Deus. Tipo assim, Saul, imagina a cena, né? Ele recebendo da parte de Deus uma mensagem: você desobedeceu, agora você foi longe demais. Vou tirar o seu reino e vou agora passar para um que eu queira passar. Um do meu agrado, né? Interessante isso aqui. Observamos aqui, irmãos, mais uma etapa. O reinado de Saul passou, consolidou-se a monarquia, Israel passou-se a ter um rei como as demais nações, apesar dos pesares, Deus até certo ponto abençoando, permitindo, só que não continuou tolerando aquela atitude errada, né, de Saul. Aí entra em cena a pessoa de Davi. Deus encontrara um homem segundo o seu coração. Ele explicou ao profeta Samuel que o novo rei seria encontrado entre os filhos de Jessé, como os irmãos sabem. Vemos aí em Samuel 16:1, Deus salienta o fato dele mesmo ter escolhido o novo rei. Está escrito lá: dentre os seus filhos me provi de um rei. Ele confessou: esse não, esse é eu que escolhi, né? Tal fato mostra o contraste entre Davi, o escolhido de Deus, e Saul, o escolhido de Israel. Samuel ungiu Davi secretamente, que eu achei isso assim um tanto meio complicado, às escondidas. Por quê? Porque Saul ainda governava. Já pensou como, se fosse no caso ainda, final de reta aí, a Dilma governando, e alguém, com o apoio de todos os brasileiros, escolher uma outra pessoa, antes de completar o mandato dela, suponhamos com 3 anos só de mandato, já escolher e aquilo vaza a notícia. Foi o que aconteceu. Deus então mandou Samuel, secretamente, ungir a Davi, durante o reinado de Saul. Isso era considerado um ato de traição, mas Davi foi como Jesus Cristo agora, o rei ungido, mas ainda por tomar posse do seu reino e receber a homenagem dos seus súditos. Com Jesus aconteceu isso. Foi ungido, é o rei dos reis, mas a posse para valer, como rei dos reis, governando no milênio, governando para sempre, ainda está por vir, mas já está ungido para ser o nosso rei. E é o nosso rei ou não é, irmãos? Ele é o nosso rei. Não importa, Satanás com todos os seus ardis por aí, querendo tomar conta da nossa vida, da igreja, do mundo, ele só vai até onde o nosso rei permite, porque o nosso rei já está separado para isso, né? É interessante observarmos isso aí. E embora já ungido rei, Davi não hesitou em executar o papel de servo. Que coisa linda de obediência, né? Rendição. Davi já era ungido, mas continuou sendo servo, ajudando nas guerras, nas caladas, né? Observamos aí que ele não hesitou em continuar no procedimento de obediência. Irmãos, Davi foi coroado rei, depois de ser ungido então, chegou a época, ele ficou na casa do pai por uns anos, por longos anos ainda, depois chegou o momento da coroação. Nós observamos que, embora Davi tivesse a coroa real na sua cabeça, não foi ele o verdadeiro rei de Israel. Deus mesmo pretendia governar Israel por meio de Davi, o homem que faria tudo que ele desejasse. Agora sim a coisa melhorou, né? Agora sim a coisa melhorou. Foi ungido, foi coroado, só que quem governaria a nação de Israel seria Deus através de um homem que seria subordinado e obediente a ele.
Que coisa maravilhosa, né? Observamos na continuação aqui, estamos já quase encerrando, que Davi também envelheceu, a monarquia consolidada, primeiro rei Saul, segundo rei Davi, aí vem o terceiro. Quem lembra o nome dele? Salomão. Salomão, tanto Salomão como aos demais, Deus se revelou, Deus procurou se relacionar, Deus quis ser conhecido por eles, como na palavra de Oséias que nós lemos, conheçamos e prossigamos. Deus agradou dos relacionamentos, das alianças com aqueles homens que foram construídas, foram consolidadas. Mas o último ato do reinado de Davi foi o de confirmar então Salomão como seu sucessor no trono, dando-lhe uma série de úteis instruções. Vejamos aí os diversos aspectos dessas mensagens de Davi, que bem se pode aplicar à nossa vida, também de crentes como hoje. Repito, Davi já estava velhinho, precisava de escolher alguém, escolheu Salomão, mas não foi só escolher, ele passou algumas instruções para Salomão, e bem feito, teria que passar mesmo, né? Olha o que Davi deixou registrado para Salomão, em 1 Crônicas 28:9, vou ler. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Irmãos, nossos filhos conhecem o nosso Deus? Será que o Rondinelli pode orar assim? O Deus da minha mãe é um Deus que eu também conheço. Eu sei que Ele é capaz e Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso que Ele vai fazer. Olha aqui o conselho. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações, penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Prossegue, agora em 1 Reis 2:3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Os conselhos foram bons. Salomão lá na frente, ele falha, mas não foi por falta de conselho. Agora imagina se não houvesse conselho para ele da parte do pai. Talvez teria sido muito pior. Volta e meia eu já escutei muitas vezes o pastor Voltair falar sobre o pai dele, como pastor, como pai, como esposo, como pastor, como um grande líder de exemplo, que passou para ele um legado e para mais alguém da família. Não é pastor Voltair, tem mais pastores na família, tem esposas de pastores que é sua irmã também, né, que eu conheço. Eu imagino quando eles estão no momento de calma, a sós, diante das pelejas com a obra. Quantas vezes essas palavras não vêm à tona, são trazidas de novo ao pensamento? Olha, mas se fosse meu pai, nessa circunstância, ele tomaria atitude assim, assim e assim, porque ele me ensinou que tem que ser assim. Irmãos, vale. Mesmo depois de descansar com o Senhor os nossos velhos, os nossos pais, vale, irmão divino. É tanto que as orações ficam depositadas em taças de ouro. Lá em Apocalipse fala isso, na presença de Deus, e aquilo há uma intercessão dia e noite, e bênçãos são derramadas na nossa vida, de orações que foram feitas há quantos anos atrás, e eles já descansam, irmã Isabel, mas as orações ficarão depositadas e prevalecerão a nossa vitória por causa deles também. Interessante, né? Salomão recebeu o conselho de seu pai Davi. E aí? Chegou o momento da atuação de Salomão como rei. Vejamos alguns detalhes ainda. Obedecendo às instruções dadas por seu pai, Salomão iniciou seu reinado com muita devoção e obediência a Deus, 1 Reis 3:3.
Por causa desse seu amor à devoção, Deus esteve a seu lado e o engrandeceu. Segundo Crônicas 2:1. Em determinado momento, o relacionamento, o conhecimento de Salomão em relação a Deus já era tanto, o relacionamento estava tão bem, que em determinado momento Deus apareceu a ele em sonhos, a Salomão, e outorgou-lhe um privilégio muito especial, dizendo o seguinte, em 2 Crônicas 1:7, pede-me o que quiseres, que eu te dou. Esse relacionamento era bom ou não era? Mas esse relacionamento foi conseguido através do quê? Da busca do conhecimento de Deus, da obediência, da fé. Salomão estava indo muito bem, ao ponto de Deus falar para ele, pede o que você quiser que eu vou te dar. Que oportunidade, hein, meu Samuel? Pede. Observamos aí um fator muito importante. Salomão pediu o que, irmãos? Bom, né? Sabedoria. Quem que não quer? E lá, se não me engano, em Tiago, fala que nós temos que pedir e buscar mesmo, porque o Senhor não lança em rosto. Tem que pedir, tem que correr atrás, tem que buscar, né? Tal pedido agradou a Deus por demonstrar o desejo de Salomão de promover os interesses divinos, ao invés de sua ambição pessoal. Por que agradou a Deus? Porque Salomão queria sabedoria para governar o povo de Deus. Não era uma ambição pessoal. Aí agradou o coração de Deus. É interessante isso. Irmãos, não tem como deixar de aplicar um pouquinho. Como crentes, nós desfrutamos deste mesmo privilégio. O que nós desejamos de Deus? Ou seja, se fosse para ser feito um pedido hoje, que pedido nós faríamos para Deus? Aqui a palavra tem uma promessa para nós em Efésios 3:20 como igreja. Olha aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós temos direito de fazer pedidos. E a palavra diz que ele pode muito mais nos dar aquilo além do que nós pedirmos. Olha que coisa maravilhosa. Quantas vezes nós ficamos na rasura, sofrendo, sem uma busca mais séria, sem tomarmos posse dessa propriedade tão grande e maravilhosa, que é a excelência da vontade de Deus, que está registrado na palavra, que é de abençoar. Tem bênçãos preparadas para nós. Nós observamos, irmãos, que na continuação, o desejo de Salomão de obter sabedoria divina visava, antes de mais nada, a glória de Deus e o cumprimento da sua responsabilidade como líder escolhido por Deus para guiar Israel. Por isso Deus abençoou Salomão, dando-lhe sabedoria muito além do que foi pedido. E a Bíblia nos diz que Salomão era mais sábio do que todos os demais homens. 1 Reis 4:31. E que os seus súditos estavam a princípio felizes com o seu governo. Tudo estava a mil maravilhas. Estava tudo tão bem. Mas, prosseguindo, lemos em 1 Reis 11:9, que Deus indignou contra Salomão, apesar de haver o Senhor abençoado grandemente este rei, até aparecendo-lhe em visões, em sonhos, e aí Salomão começou o quê? Afastar-se de Deus. Irmãos, que coisa dura é o ser humano, né? É o homem. Deus se revela, cria laços, Deus dá direções, dá diretrizes, Deus abençoa. Agora, Salomão entra num procedimento de fraqueza, de fracasso. As condições que o levaram a tal deslealdade, irmãos, são claras. Foram previstas por Deus 500 anos antes. Lá em Deuteronômio 17, havia um aviso.
Que um rei não poderia isso, aquilo outro e mais aquilo outro. Salomão conhecia essa lei de Deuteronômio 17. E muito. Deus avisou que se um rei fizesse tudo o que Salomão passou a fazer aqui, Deus se distanciaria. Salomão era consciente. Irmãos, o mais sério, os obreiros, os pastores que estão aqui, os líderes onde convivem comigo, é que mesmo avisando o povo, mesmo aconselhando, mesmo o povo experimentando momentos maravilhosos com Deus, por causa da obediência, se descuidarmos um pouquinho, a tendência é voltar atrás. Foi o que aconteceu. Salomão foi avisado, sabia do que devia e do que não devia fazer. Vamos ver o que aconteceu? 500 anos antes de acontecer, Deus havia avisado em Deuteronômio 17, através de Moisés. O Senhor, naquela ocasião, preveniu os futuros dos reis judaicos contra 4 pecados que, tomados em conjunto, parecem ser o aviso, o retrato da vida de Salomão. Tipo assim, olha, todos os reis que governarem a nação judaica não vão poder fazer tais coisas que eu vou dizer agora, que pelas quais eu os abomino. Vamos ver as quais? Deuteronômio 17, 16, está assim: Este, ó rei, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Deuteronômio 17 e 16. Era ordem para um rei, ou para os reis, independente de quem quer que fosse rei. Se tornasse rei, era a ordem. Vamos ver o que Salomão fez? Acumulou para si 12.000 cavalos e muitíssimos carros. O que tem a ver? Acumular cavalos? Essa exigência? Olha aqui, não é preciso acumular cavalos e carruagens. Ou seja, não é pecado acumular cavalos e nem carruagens. Mas no caso de Salomão, este ato resultou em pecado, por quê? Vamos ver? Aumentou os contatos entre Israel e Egito. Sabe onde ele foi comprar cavalos? Lá no Egito. Onde o povo havia sido escravizado. Sofreram amargamente na mão dos faraós. E aí, será que ficou só nas compras? E as alianças feitas com os reis, né, do Egito, com os líderes do Egito. Olha as consequências. Mas, além de ser no Egito, trouxe para Israel, então, cada vez mais influência pagã e imoral das filosofias egípcias. A consequência deste processo foi a contaminação espiritual de Salomão e da nação inteira. Por que não cavalos também? Os cavalos representavam a fonte principal do poder militar naquele tempo. A crescente abundância de cavalos e carros de guerra criava a tentação da nação depender-se deles, dos cavalos, para a sua segurança e deixar de depender-se de Deus. É tanto que Davi registrou no Salmo, que nós já lemos, Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos e, em nome do Senhor nosso Deus, nós gloriaremos mais e mais. Davi já sabia, né, por causa de uma consequência. Davi sabia, era ordem. Davi conhecia Deuteronômio, sabia que não poderia confessar, ou seja, confiar no poder militar que teria, mas sim que teria que depender totalmente de Deus. Salomão não ficou atento a estas questões. Outro fator está em Deuteronômio 17, 17, porque eu falei que eram 4 advertências que um rei não poderia. Advertências para eles não poderiam cair nelas, em pecado. Qual a outra? Quem lembra? Esposas. Era ordem para os reis, lá em Deuteronômio 500 anos antes. Olha aí, tampouco para si, Deuteronômio 17, 17. Multiplicará as mulheres para que o seu coração não se desvie. O que ele fez em relação às esposas? Nos dias de Salomão, irmãos. O que foi, pastor? Montou um harém, né?
Nos dias de Salomão, irmãos, era costume um rei casar-se sua filha, ou dar-se sua filha a outro rei de presente. O rei da Etiópia vinha visitar Salomão, trazia uma filha. O rei da nação tal vinha visitar Salomão, trazia mais uma filha de presente. Só que, se fosse só isso, estava tudo bem. E as consequências? Uma mulher só já dá trabalho, não é isso, gente, que se diz aí? Imagina um punhado com crenças diferentes, culturas diferentes, atitudes totalmente, né, contra a vontade de Deus. Observamos aqui, nos dias de Salomão, então essas alianças eram feitas. Foi assim que Salomão ganhou tantas esposas de nacionalidades tão diversas. Todas essas mulheres naturalmente introduziram suas próprias filosofias e práticas pagãs na corte do rei Salomão. No fim da sua vida, Salomão chegou a ter 700 esposas, 300 concubinas, apesar de que vale ressaltar aqui que a poligamia nunca foi permitida por Deus. No passado, na época de Eucana, que tinha Ana e Penina, e foram pais de Samuel, no caso Eucana e Ana, aquilo foi uma prática pagã trazida dos caldeus, do código de Hammurabi, da Caldeia antiga. Porque lá naquele diorito de pedra com 280 e tantos códigos, havia um deles que dizia o seguinte, na praça pública da Babilônia, capital da Caldeia, que se um homem casasse e a esposa fosse estéril, poderia adquirir a segunda. Mas era um rei adorador do deus Sol, pagão, né? Hammurabi, que elaborou aquele código, colocou em praça pública para que as pessoas que fossem governadas por ele pudessem, então, atentar os códigos e viver de acordo com aqueles códigos. E de onde saiu Abraão? Lá da Caldeia. Por que ele teve mais de uma? Prática pagã. Essa mistura de paganismo, eu falo isso muito na igreja, a mistura de paganismo, espiritismo, e algunsismo, catolicismo, isso vem acompanhando a igreja do Senhor há tempos. Essas misturas, elas prosseguem, infelizmente, irmão Dailson. Elas estão aí. E Abraão vacilou nisso, Eucana, Davi, Salomão. Então Deus não permitiu em momento nenhum na história da humanidade a poligamia. Deus tolerou até certo ponto, até que Jesus veio e mudou a história. Amém, mulheres? Até que o Senhor mudou a nossa história. Não temos que dividir o nosso marido com ninguém, né? Graças a Deus por isso, que isso não é interessante. Nós observamos aqui, já estamos parando, as esposas. No Monte das Oliveiras, para os irmãos terem uma ideia, só no Monte das Oliveiras e por toda a terra de Israel, Salomão mandou construir lugares altos às divindades pagãs para agradar as suas esposas. Olha que ponto que Salomão chegou, né? Isso está em 1 Reis 11:7. Tais lugares altos eram plataformas de terra batida que continham ídolos, altares e colunas utilizadas na prática de ritos pagãos. Às vezes esses objetos utilizados na prática dos ritos eram postes sagrados onde se praticavam orgias sexuais e sacrifícios humanos em nome das respectivas religiões daquelas mulheres. E quem ficava com essas mulheres de Salomão naquelas orgias? Os súditos. Acha que ele dava conta de ficar com as 700 mais 300? Passava anos sem ver alguma delas. Mas para tanto os súditos as pegavam. Engravidavam aquelas mulheres, daquelas gravidezes indesejadas nasciam crianças. Agora estava lá o deus Moloque, de uma delas colocado naquele lugar de culto pagão, com aquele ventre aberto, brasas vivas dentro daquele ventre daquela estátua, e aquelas crianças nascidas daquelas relações ali entre os súditos e as mulheres de Salomão. O que acontecia? Aquelas crianças eram pegadas vivas após o nascimento, colocadas nos braços da estátua do deus Moloque, aquelas brasas vivas naquele ventre, queimava aquela criança, aquelas mães, aqueles homens dando gritos de louvor e adoração àqueles deuses pagãos, ouvindo o sofrimento e o tormento na vida daquelas crianças que estavam sendo sacrificadas àqueles deuses pagãos. E Salomão assistindo tudo aquilo de camarote, irmãos. Ele não estava sem saber daquilo, não.
Observamos aqui a última parte, penúltima, riquezas. Por que riquezas? Eu fui pesquisar, irmãos. Infelizmente, a obsessão do ouro levou Salomão a comprometer seus princípios morais. Ser rico não é pecado, agora a questão é o que vai fazer com isso, né? Ele acabou se comprometendo, fazendo alianças suspeitas com nações ricas, sendo desonestos com os indivíduos com quem mantinham relações comerciais. A exemplo, nós temos aqui o rei Irão de Tiro. Salomão doou para ele 120 talentos de ouro e lhe deu madeira o suficiente, trabalhadores, prometendo-lhe Salomão também dar-lhe 20 boas cidades em troca. Naquela negociação, nas suas alianças com aqueles homens, nos seus momentos de comercializar-se as coisas, né? Observamos aqui o que aconteceu. Foi só promessa, foi só proposta política, como vemos por aí, isso não é de hoje, né, que isso existe. Em vez de 20 cidades, Salomão deu a Irão apenas 20 aldeias inúteis. E isso trouxe um grave problema para Salomão em termos de relacionamentos. Por fim, para encerrarmos, quem se lembra, a primeira coisa que Deus exigia de um rei? Não podia o quê? Acumular-se para si? Cavalos? A segunda? Esposas? A terceira, riquezas. A quarta, essa aqui fecha com chave de ouro a nossa reflexão nessa noite. Tem a ver com a gente, irmãos. Olha aqui, negligência. Nós observamos aqui, negligência, lá em Deuteronômio 17, 18 e 19, está assim: escreverá para si, era ordem para os reis, escreverá para si um traslado desta lei, num livro, e o terá consigo, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos guardarás para os cumprir. Tipo assim, Salomão teria que ter o livro, ou os livros sagrados da lei, em mãos, toda hora que ele precisasse, e se não precisasse, também teria que meditar naquele livro sagrado, para que ele pudesse evitar alguns desvios na vida dele. Irmãos, a leitura da palavra de Deus, o estudo da Bíblia, a meditação como esta, nos faz a limpeza que foi lida na lição do devocional hoje. Promove purificação. Quem mais medita na palavra, vence com mais facilidade as tentações, vê mais de perto as artimanhas do inimigo, vigia mais, está mais atento. E Salomão não vigiou nisso. Observamos aqui que no sentido da negligência, que foi o pecado fundamental. Talvez estivesse parado só nos cavalos, nas esposas, nas riquezas, não seria tanto problema como nesse caso da negligência da lei. Olha aqui. O pecado fundamental de Salomão foi o de não conservar a comunhão íntima com Deus, além de abandonar a leitura das Escrituras. É claro, irmãos, quem abandona a leitura da palavra, perde a comunhão mesmo. Negligenciou a palavra, perdeu a comunhão. Foi o que aconteceu aqui. Aqui está. Ele cometeu 3 erros ao negligenciar a sua própria espiritualidade. Primeiro, ele cultivava um pecado habitual. Que tipo de pecado? Culto aos deuses pagãos. Se ele tivesse lido a lei, pastor, e obedecido, ele não iria cultuar os deuses daquelas mulheres. É ou não é, irmãos? Não ia. Pelo fato de negligenciar-se, ele cometeu mais 3 erros fatais. Cultuar a deuses pagãos. Segundo, Salomão adorava a Deus externamente, e o seu coração andava longe do Senhor. E ele tentava compensar essa falha com determinado número de visitas anuais ao templo. Superficialidade. Pelo fato de deixar de observar a palavra de Deus, ele passou a se tornar um homem superficial, fragilizado, com máscara. E aí sabe o que ele fazia para tampar o sol com a peneira aí, como nós goianos falamos? Ia ao templo de ano em ano, oferecer o seu culto, o seu sacrifício. Tem gente que pensa que ir à igreja só resolve, e não resolve, não.
é muito mais. A gente, quando chega aqui, já temos que ter o nosso culto em prática na nossa casa. O Senhor já tem que estar entronizado lá. Não é não? Diz que culto sem vida é vida sem culto. Tem gente que reclama do culto demais, mas presta atenção nisso. Culto sem vida é resultado de vida sem culto. Salomão já não tinha culto na vida dele, mas ia ao templo. Imagina a cena dele assistindo à reunião. Como que não seria, né? Tanta bajulação, o rei está aqui e a coisa era complicada. Por último, para terminar, então aqui está um outro fator determinante da derrota dele. Salomão não, o primeiro foi cultivar um pecado habitual. Tem gente que pratica um pecado a vida inteira, vai só, não, pede perdão, cai de novo, pede perdão, cai de novo, sabe como que a Bíblia chama isso? Pecado voluntário. Sabe que não pode, mas faz. E o que a Bíblia diz, irmão Adair, sobre o pecado voluntário? Qual a proposta de Deus para isso? Que não resta mais sacrifícios. Já foi feito, o sacrifício do Senhor foi feito. Só que não obedece, então, e daí? E agora? O que mais tem que ser feito, a não ser a obediência? Voltar atrás e começar de novo. É invalidar, é procurar invalidar o sacrifício do Senhor. Por isso é que diz que não resta mais sacrifício. Aqui está. Por último, Salomão não permaneceu totalmente entregue nas mãos de Deus. Deus conhece a nossa incapacidade de guardarmos a sua lei na plenitude, irmãos. Deus sabe a nossa fraqueza. Ele sabe, como foi falado aqui domingo. Ele não espera totalmente a nossa perfeição, mas tem um detalhe, ele espera a nossa não conformação com o mundo. Ele sabe que aqui você pode até nem ser perfeito, mas ele não quer que nós conformemos com o mundo, não é isso? Não conformeis com o mundo e nem com o que nele há. Agora tem gente que além de não lutar pela perfeição, também não luta para não conformação, né? Estão conformados com o mundo, né? E está aqui, por não ter um coração reto diante do Senhor, Salomão se tornou vítima dos hábitos pagãos das suas esposas. Como consequência natural, ele não pôde seguir a Deus fielmente, como fez o seu pai Davi. E antes da morte de Salomão, irmãos, isso aqui foi duro, é o último passo. Antes da morte de Salomão, Deus lhe apareceu pela terceira vez, trazendo-lhe uma última e triste mensagem de condenação dos seus pecados e uma profecia de que tais pecados resultariam na divisão de Israel, que era o maior medo, o que eles temiam, sobreveio. O reino foi dividido. Acabou-se aquela glória daquela monarquia unificada, né? Se tornou, foi uma anarquia, né? Porque o reino foi dividido. E nós, irmãos, qual a alternativa que nós temos? Eu reflito agora com os irmãos. Só mais essa pergunta e paramos por aqui. Qual a alternativa que nós temos? Será que existe outra além de procurarmos conhecer o Senhor mais e mais? Procurarmos relacionar melhor com Ele e obedecermos fielmente? Tem alternativa melhor do que isso? Não tem. Então, irmãos, da parte de Deus eu deixo esse conselho aqui, pegando exemplos de homens da Bíblia. Procure conhecer mais o Senhor que você serve. Ele quer que você o conheça. Procure relacionar melhor com Ele. E procure obedecer mais e mais a cada dia, que nós seremos vitoriosos até aquele dia da nossa coroação também. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, pastor Voltei. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, que bom ouvir a Tua palavra, Pai. Que possamos nos dobrar diante desta revelação nessa noite. Que possamos observar esses exemplos, ó Deus, que foram deixados para nossa instrução, que foram colocados, Senhor Deus, pela Tua filha nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja, Pai querido, a nossa regra. Que possamos, Senhor Deus, procurar voltar para Ti, conhecer a Tua verdade, conhecer a Tua instrução, ó Pai, para que possamos viver dias, Senhor Deus, de comunhão em tempos difíceis, em um mundo conturbado. A igreja tenha norte através da revelação da Sua palavra, Pai. Nós abençoamos a igreja, nós
pedimos que o Teu Espírito, Senhor, renove esse conhecimento em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa a professora Vasti, que bênção, né? Como é bom estar aqui na terça-feira para ouvir a palavra de Deus, para estar diante da verdade do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ofertar nessa noite. Os irmãos que forem ofertar, faça com alegria. Eu declaro na sua vida a bênção nessa noite. Você que está em condições de fazer essa oferta, sustente a obra do Senhor nessa noite com alegria, tá? Glória a Jesus. Meus irmãos, enquanto a oferta está sendo recolhida, só um aviso. Não esqueça de observar o mês de oração. Nós estamos orando nos lares. Nós chamamos de culto nos lares. Procure a liderança e descubra o dia que você vai fazer isso, ou o dia que você vai receber. Valoriza isso. Eu fiquei pensando ali no banco, quando Naamã procurou o profeta Eliseu falou, olha, vai lá dar 7 mergulhos. Ele ficou revoltado. Falou, meu Deus, mergulhar nesse Jordão? Aí um servo dele falou, mas senhor, se ele tivesse pedido coisa difícil, né? Como é que custa dar 7 mergulhos? Ele deu e o milagre chegou. Então estou pedindo, faça o culto, irmãos. Faça a oração, o mês de oração. Quem sabe um grande milagre que você tem aguardado vai acontecer na simplicidade de um irmão chegar na sua casa e orar com você, ou você sair da sua casa para ir em outra casa. Então esse mês é o mês dessas orações. Então, vê aí, os irmãos estão esforçando. Se você não pôde cumprir na primeira semana, abra o coração. Não estou pedindo coisa difícil, é coisa simples. É só um mergulho, né? É só uma oração, é só ir na casa de alguém. É só receber alguém com o coração. Se deu um dia naquele problema, irmão, não deu hoje. Liga, vem tal dia, ou eu vou tal dia. Mas não deixa de receber alguém na sua casa, ou de cumprir esse ID. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Deus abençoa. Tem a irmã Luísa e a irmã Vanete aniversariando. Cadê a irmã Vanete, né? Vem cá nessa oração final, vamos orar por vocês. Cadê a irmã Luísa? Está aí? Cadê a irmã Luísa? Está aqui, ó. Vem cá, irmã Luísa. Vamos orar por vocês, tá? Fica de pé, irmãos. Fica de pé. Quinta-feira voltamos aqui. Eu queria pedir pastor Daíus para vir fazer essa oração. Pastor Ismael vai impor as mãos sobre as aniversariantes. Pastor Daíus ora aqui no microfone. E eu já vou orar com essa botija das orações, porque alguns nomes já estão aqui. Todos os cultos vamos fazer isso. Eu quero começar a declarar a bênção de Deus na vida dos irmãos. Vamos orar, irmãos? Vamos estender as mãos para cá e abençoar nossos irmãos. Senhor meu Deus, Pai, te agradeço, Deus querido, por este momento abençoado que tivemos na Tua presença. Te agradeço pela Tua palavra que foi ministrada nesta noite. Senhor, te agradeço, Pai, por estas duas irmãs que estão aniversariando, ó Deus. Que a Tua mão potente e poderosa esteja sobre a vida delas, ó Pai. Oramos também, ó Deus, por estes nomes que estão aqui nesta botija. Meu Deus, em nome de Jesus, ministramos sobre estes nomes, Pai, a bênção do Senhor, a vitória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Deus querido, a bênção do Senhor, a vitória, Pai, em o nome de Jesus, ó Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de paz e de tranquilidade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. E todos dizem amém.